Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui. É uma honra muito grande poder compartilhar algumas coisas que a gente tem recebido de Deus e adquirido ao longo dos anos. E que essa noite possa fechar com uma chave de ouro, né? Eu sempre gosto de orar que quando chega no finalzinho, se tiver qualquer lacuna que deixou de ser preenchida, que o Senhor possa usar o último momento para fechar mesmo com tudo que Ele desejou e pretendeu para um evento como esse. Então vamos orar exatamente assim agora. Pai, queremos te dar graças por tudo que nós temos recebido de tantas pessoas, coisas que têm acrescentado às nossas vidas, Pai. Coisas que despertaram em nós, coisas necessárias e importantes. E, Senhor, nesta última ministração do seminário, nós colocamos diante de Ti, para que, de fato, o Senhor possa soprar e tratar de cada ponto ainda que está por ser tratado no coração do Teu povo, dos Teus ministros, para que saiamos deste lugar tendo recebido 100% daquilo que foi designado pelo Senhor. Eu te dou graças por isso, damos a Ti louvor e graças pelo privilégio de estarmos nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Amém. Quero pedir para você abrir na sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 3 e versículo 21. Lucas capítulo 3 e versículo 21. Estou tão cheio aqui que a água está descendo até pelo queixo. Hoje eu quero ministrar com vocês sobre a importância do Espírito Santo na vida do ministro. Amém? Eu quero ler com vocês aqui a partir do versículo 21, no capítulo 3 de Lucas. Não, pode ser, então. Aleluia. Lucas 3, versículo 21 diz assim: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também não foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Agora, eu não sei quantos de vocês já perguntaram isso, tá? Mas eu perguntava, por que Jesus foi batizado nas águas? Por que motivo? Porque o batismo de João era para arrependimento. E Jesus era perfeito e sem pecado. Então, para que ele tinha que ser batizado nas águas? Quem aqui já teve essa dúvida? Levante sua mão. Ok? Graças a Deus, pensei que era só eu. Mas, segundo a lei, a única pessoa que poderia oferecer sacrifícios era o sacerdote. E a razão que Jesus veio para a terra foi justamente para oferecer a si mesmo como sacrifício para toda a humanidade. Então a única maneira que ele poderia fazer isso é se ele mesmo fosse sacerdote. Segundo a lei, para uma pessoa ser consagrada como sacerdote, ele precisava de 3 coisas: lavagem cerimonial de água, ser ungido com óleo
e ter pelo menos 30 anos de idade. Então, tudo isso foi o que aconteceu com Jesus nessa passagem que nós acabamos de ler. O batismo nas águas foi a sua lavagem cerimonial de água. Ele foi ungido com óleo quando o Espírito Santo desceu sobre ele. E ele tinha 30 anos de idade quando tudo isso aconteceu. Então, o sacerdócio de Jesus foi confirmado em Lucas capítulo 3. Amém? E na verdade houve 2 batismos naquele momento. O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. A palavra batismo, batizar, vem do grego baptizo, que significa imergir. Jesus não foi apenas imergido na água, mas ele foi também imergido pelo Espírito Santo, quando ele veio sobre ele. E você vê que até esse momento, Jesus vivia uma vida relativamente normal. Ele era como filho de carpinteiro, não se ouvia nada a respeito de milagres ou coisas desse tipo, mas depois desse batismo, as coisas mudaram e a sua vida se tornou sobrenatural. Sobrenatural no sentido de fazer obras extraordinárias que ele não fazia antes. E isso não será diferente na nossa própria vida. Às vezes pessoas, elas dizem que Jesus, ele fez tudo o que fez porque ele era Deus. De fato, Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas a Bíblia diz, lá em Filipenses, que ele se esvaziou e se tornou como um homem. Ele se esvaziou de quê? Não da sua deidade, mas sim da sua divindade. Ou seja, ele deixou de ser onipresente. É por isso que multidões seguiam Jesus fisicamente, porque se eles não seguissem, eles não iam estar perto dele. Jesus não em todo lugar ao mesmo tempo. Ele também entregou a sua onisciência, né? Ele não sabia de tudo. É por isso que quando a mulher com a hemorragia tocou nele, a primeira pergunta que ele fez foi: quem me tocou? Ele não sabia. É por isso que ele perguntou. Inclusive, a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria. Por que precisa crescer em sabedoria se já sabe de tudo? Ele abriu mão da sua onisciência. E também na sua onipotência, que é o poder de fazer absolutamente tudo. Ele dependia do Espírito Santo. Para tudo que ele fazia, todas as obras milagrosas que ele executou, só aconteceu depois do seu batismo com o Espírito Santo, porque ele dependia dele tanto quanto nós dependemos hoje em dia. Então, se nós desejamos uma vida sobrenatural, quem deseja o ministério sobrenatural? Se você não levantou a mão, Deus vai te pegar. Porque a vontade de Deus é que nós não sejamos pastores, apóstolos e profetas naturais, mas que nós atuemos no sobrenatural de Deus. Aleluia. Porque sobrenatural é acima do que é natural. Deus é acima. E é nessa esfera que Ele quer que nós operemos. E o primeiro passo para isso é o próprio batismo com o Espírito Santo. Eu quero que você veja em Lucas 4, bem pertinho, versículo 1. Lucas 4 e versículo 1. E eu vou lhe mostrar algo que Deus me mostrou pessoalmente há alguns anos atrás. Em versículo 1 de Lucas capítulo 4, diz assim: Jesus,
cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Agora, pule rapidinho para versículo 14. Ainda no mesmo capítulo, versículo 14 diz: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Agora eu quero que você veja algo importante aqui. Em Lucas 3, versículo 22, a Bíblia mostra que Jesus foi batizado com o Espírito. Em Lucas 4, versículo 1, ela diz que ele foi cheio do Espírito e também guiado pelo Espírito. E em Lucas 4, versículo 14, ela diz que ele andou no poder do Espírito. Então, na vida de Jesus, nós vemos estas 4 dimensões do Espírito Santo. E todas essas dimensões estão disponíveis para nós também. Mas isso não significa que vamos andar nelas automaticamente. Na verdade, é possível que o crente viva a sua vida inteira sem nunca experimentar nenhuma dessas dimensões do Espírito. Pense na tragédia, pensa no prejuízo, mas está acontecendo todos os dias. Crentes que vivem a vida inteira e graças a Deus são salvos, vão para o céu, mas deixaram de viver profundezas do sobrenatural de Deus, sem necessidade, porque está disponível para todos. Amém? Então, Ezequiel, ele fala sobre um rio que saía do templo de Deus. E nesse rio, um homem estava medindo 1000 côvados e pedia para ele entrar nas águas. Na primeira medição, a água chegou até os tornozelos. Na segunda medição, chegou até os joelhos. Na terceira, até os lombos. E por fim, até o ponto de ter que nadar. Quem lembra dessa história? Esse rio no qual ele passava representava o Espírito Santo. Inclusive em João 7, 38 e 39, Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então, observe que havia 4 medidas diferentes no rio. E essas medidas são progressivas. Cada medida levava Ezequiel mais profundo no rio. E eu creio que as 4 dimensões do Espírito também estão numa ordem progressiva. Quando a pessoa for batizada com o Espírito Santo, ela será cheia do Espírito. Se ela se mantiver cheia do Espírito, ela passará a ser guiada pelo Espírito. E se ela for guiada pelo Espírito, ela acabará manifestando o poder do Espírito. Aleluia. Então, 4 dimensões do Espírito Santo. E tudo começa com o batismo com o Espírito Santo. Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? Eu já ouvi pessoas dizendo que elas não precisam ser batizados com o Espírito Santo para serem salvas. E sabe de uma coisa? É verdade. Mas pode ser que precise ser batizado com o Espírito Santo para que outras pessoas sejam salvas. Amém. Sabe que Jesus falou sobre o batismo com o Espírito Santo em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele disse: recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O batismo com o Espírito Santo é algo que enriquece demais a nossa vida pessoal. Mas ele não é dado apenas para fins pessoais. Jesus disse que aquele que é batizado com o Espírito receberá poder. E poder para o quê? Para ser testemunha na vida de outras pessoas. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo disponibiliza para o crente comum um poder sobrenatural para abençoar a vida de outras pessoas. E se você aqui, você é líder, você é ministro, você tem chamado, o seu chamado é para ser uma bênção na vida de outras pessoas. A palavra poder no grego é a palavra dunamis. E é dessa palavra que nós pegamos a nossa palavra dinamite, né? Todo mundo sabe o que dinamite faz, né? Eu não sei se os nomes são os mesmos aqui em Angola. Papaléguas e o coiote. Aquele desenho animado. É o nome no Brasil. Aqui é igual? É? Papaléguas e o coiote. Alguém assistiu esse desenho? Já sabe o que eu estou falando? Aquela ave que o coiote vai atrás e sempre está querendo matar, né? E ele nunca dá certo. Eu tenho uma imagem aqui que eu quero mostrar a vocês. Esse é o coiote. Esse aqui é dinamite, tá? Aonde ele tentou matar papaléguas. Mas não deu certo e explodiu no seu próprio rosto. Eu coloquei essa imagem porque é exatamente isso que acontece com o diabo quando o poder dunamis está ativado na vida de alguém. Amém? Uma das funções desse poder é para destruir. Parece até estranho falar isso, né? Ah, mas Deus, Jesus, ele veio para edificar a igreja. É verdade. Mas a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, o mesmo poder que operava em Jesus para destruir as obras do diabo, está disponível também para todo aquele que for batizado com o Espírito Santo. Deus quer que a gente destrua todo tipo de morte, de doença, de pobreza na vida de outras pessoas. E Ele nos deu poder para fazer isso. Aleluia. Após sua ressurreição, Jesus deu duas instruções para a igreja. Pode tirar. Em Marcos 16, ele disse, ide. E em Lucas 24, ele disse, espere. Afinal de contas, é para fazer o quê? É para ir ou é para esperar? Ambos. Ambos. Porque Jesus, ele queria que a igreja realmente saísse pregando o evangelho para toda criatura. Mas ele não queria que fizessem de qualquer jeito. É por isso que ele disse para esperar em Jerusalém até receber o poder do Espírito Santo. Esta foi uma referência ao batismo com o Espírito Santo. Todo mundo que é batizado com o Espírito Santo recebe o poder de Deus que destrói as obras do diabo. Então a Bíblia mostra que Jesus foi batizado com o Espírito Santo em Lucas 3. E depois disso, ele voltou do Jordão cheio do Espírito. Diga, cheio do Espírito.
Nós vemos a mesma coisa acontecendo com a igreja primitiva em Atos 2:4. Diz lá: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então essa passagem fala do primeiro derramamento do Espírito que aconteceu no dia de Pentecostes. E duas coisas importantes aconteceram nesse dia. Primeiro é que eles falaram em outras línguas, que é a evidência física do batismo com o Espírito Santo. E segundo, eles foram cheios do Espírito. Sempre haverá esta conexão. Não somente no batismo com o Espírito Santo, mas depois dele também. Uma das principais formas para ser cheio do Espírito Santo é falando em línguas. É por isso que a oração em línguas é imprescindível para qualquer ministro ou líder eclesiástico. Houve uma pesquisa feita por um homem chamado Bill Bright. Ele é fundador do Campus Crusade for Christ nos Estados Unidos. E ele disse que 80% de pastores oram menos de 15 minutos por dia. E esta é uma referência a todo tipo de oração. Isso significa que o tempo gasto em oração em línguas seria bem menos ainda. O apóstolo Paulo, ele lá em 1 Coríntios 14, ele disse algo muito ousado. O homem ousado era aquele. Ele disse: olha, eu dou graças a Deus, sabe por quê? Porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Você pode imaginar se eu dissesse isso aqui nesse auditório? Nós temos pastor, apóstolo. Aí eu chego: gente, tudo bem aí? Não, eu só queria dar uma informação aqui. Eu oro em línguas mais do que todos vocês. E o que ia ter de gente na carne aqui? Não ia ser pouca não. Disse: mas que gringo é esse? E ele me conhece? Como é que ele pode falar um negócio desse? Ele não sabe, eu oro também. Mas o apóstolo Paulo orava tanto em línguas, que ele tinha a audácia de poder dizer isso com a consciência livre. Isso mostra o nível que ele estava com oração em línguas. E queridos, é bom lembrar que o apóstolo Paulo escreveu somente 3/4 do Novo Testamento. O que ele recebeu de revelação, milagres extraordinários, eu estou te dizendo que oração em línguas tem uma parte nisso. A oração em línguas é como se fosse uma porta para o sobrenatural, nos coloca no ambiente, na atmosfera certa para o sobrenatural fluir. Porque até a própria oração em línguas é sobrenatural. Ninguém consegue orar em línguas de forma natural. Pessoas já existem línguas de forma natural. Sabe o que é? Inglês, português, espanhol, alemão. Agora, outras línguas, que no grego é glossa, é sobrenatural. Inclusive, Jesus não falava em línguas, mas ele falava sobre línguas. Lá em Marcos capítulo 16, ele disse: e esses sinais, aonde seguir aos que crerem, falarão em novas línguas. Todo sinal lá que ele descreveu é um sinal sobrenatural. Quando você fala em línguas, você está ativando o sobrenatural na sua vida. Ministros que não oram em línguas estão perdendo muito profundeza no seu ministério. Aleluia.
Agora, eu não falo isso para jogar condenação, porque eu acredito que todos nós, eu incluído, enquanto estamos ouvindo isso, está pensando, misericórdia, estou orando é muito pouco. Não é para condenar, é para inspirar. Amém. Para que a gente volte, porque o que acontece, eu talvez esteja me antecipando um pouco, mas às vezes a pessoa, ela é batizada com o Espírito Santo, ela falou em línguas, teve uma experiência tremenda e ficou por aquilo mesmo. Mas não é para ficar por aquilo mesmo, é para dar continuidade. Aleluia. Então, por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim, e não vos embriagueis com vinho. No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Agora, observe essa frase, enchei-vos. No grego, essa frase diria assim, no grego, esteja se enchendo. É assim que diria no grego, esteja se enchendo, implicando um processo contínuo. Não é uma coisa, não é uma experiência. Eu lembro em 1984. Eu falo em línguas, foi tremendo aquilo. Eu fui cheio. E tem pessoas que acham que tem que vir alguma experiência, né? Um trovão, alguma coisa, para poder orar em línguas. Não. Eu comparo o falar em línguas com uma torneira. Quando você vai lá na torneira, a água sempre está lá. Quando você abre, jorra. Quando você fecha, para. O Espírito Santo está disponível 24 horas por dia. Ele já foi derramado desde o dia de Pentecostes e nunca parou de ser. Eu que ligo e eu que desligo na minha própria vida. Aleluia. Eu lembro que quando eu comecei lá nos Estados Unidos, tudo é muito distante. Então você literalmente tem que ter carro. Eles sabem disso porque já moraram lá. Você precisa de um carro. Não é luxo, é necessidade. Porque o transporte público você não vê tanto na maioria dos locais. E aí, eu desde 16 anos de idade, eu dirijo. Você consegue habilitação. Não sei aqui quantos anos você precisa ter. Quanto? 18. No Brasil também. Lá é 16. A gente dá muita inveja para os adolescentes nos outros países. E aí eu peguei a carteira, só que como eu estava começando na vida, não dava para ter um carro bom, né? A gente tem uma frase no Brasil, a gente chama de abacaxi. Que aqui vocês nem falam abacaxi. É ananás, né? A gente chama ananás. Um carro ananás é um carro que não presta. Que está velho, está quebrando pelos pedaços. Eu tinha um carro, eu lembro que vazava água. Vazava tanta água que eu tinha aquelas garrafas de 2 litros de Coca-Cola. Que a gente, depois de beber, eu enchia de água e eu colocava na porta-mala do carro. E aí, enquanto eu dirigia, eu sempre olhava na temperatura. Assim, quando eu esquentava, eu parava o carro, pegava lá a água, botava, dava um tempo para esfriar e dava continuidade. E eu tinha que colocar água constantemente. Me livrei daquele carro, peguei outro. Esse vazava óleo. Vazava tanto óleo que eu tinha que colocar 1 litro de óleo por dia. Imagine, o valor que eu gastava em óleo era melhor trocar de carro, não era? Mas quando eu consegui entender esse versículo em Efésios, no grego, eu comecei a pensar que eu tinha um vazamento na minha vida.
Porque, igual aos meus carros, porque se eu preciso sempre me encher, então porque eu devo ter algum vazamento. A ilustração mais correta para explicar esse versículo seria uma jarra de água. Eu não sei se tem aí uma jarra. Eu pedi ao pessoal. O pessoal aqui é top, viu? Tem até água dentro. Ah, não tem não. Pronto. Essa jarra de água, certo? Vamos fingir que tem água dentro, tá? Você, com essa jarra, você pode dar água para 3... Eu pensei que ia me dar uma jarra maior. Esse é o tamanho de um copo. Mas tudo bem. Você pode dar água para umas 3 pessoas e satisfazer a sede daquelas pessoas. Mas quantos sabem que para você satisfazer a sede de mais pessoas, você vai ter que encher essa jarra novamente. Amém? Então, quando você ministra para pessoas, você está esvaziando um depósito do Espírito sobre elas. E aí se faz necessário se encher novamente para que você possa se derramar na vida de ainda mais. Aleluia. Então, o batismo com o Espírito Santo é o enchimento inicial. Mas existe depois disso muitos reabastecimentos que precisam acontecer. Eu lembro a primeira vez que eu tive a oportunidade de comprar um carro zero. Foi lá no Brasil e que experiência boa. Eu não sei vocês, mas eu gosto do cheiro de carro novo. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Para mim tem o cheiro de prosperidade. E o pessoal lá no Brasil, eles já falaram comigo, disseram, apóstolo, deixe a gente negociar, porque o pessoal vai ver que você é gringo, você é de fora, e vão querer colocar o preço lá em cima. Aí eu deixava. Quando eu olhava, eu disse, isso é negócio? Você é muito ruim de negócio. Eu disse, deixa eu ir. E eu fazia melhor do que eles. Eu sei pinchinchar, eu sei baixar os preços, eu sei jogar duro nessa área. Então, quando eu fui comprar o carro, eu já fui dizendo, você vai me dar o quê? Além de, eu quero película nos vidros, eu quero tapetes, eu quero que você também dê um tanque cheio no carro. Não me dê pela metade, não. Eu quero o tanque cheio. E peguei tudo que eu pedi. Agora imagine, você pega o carro novo, cheio, o tanque cheio, e você sai. Qual é a primeira coisa que você faz? Você pega a família, vocês pegam, venha ver meu carro, vamos andar comigo, vamos lá. Aí você vai passeando, né, mostrando, feliz da vida com seu carro novo, e você passa 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros, o que é que acontece? Aparece uma luzinha amarela. Tem gente que parece que ama aquela luzinha, que vive acesa. O que é? É a luz do combustível. Está na hora de abastecer. Agora imagine eu pegar no meu carro novo e eu volto para a concessionária, onde eu comprei o carro, e eu disse, gente, eu estou de volta. Sim, o que é que você precisa? Não, eu vim aqui para vocês abastecerem. Eu disse, como assim? Não, porque está vazio o tanque, eu quero que você abasteça. A gente não vai abastecer, não. Como assim? Não, a gente te entregou com tanque cheio. A partir de agora é sua responsabilidade estar enchendo o tanque. Quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, Deus nos deu um tanque cheio. Mas a partir daquele dia é a nossa responsabilidade manter esse tanque cheio. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Salmos capítulo 92, versículo 10 diz, derrama sobre mim o óleo fresco.
Aleluia. Aprendi aqui é diferente do que o Brasil. Aqui fala água fresca. Amém? Lá é água gelada. Água fresca, eu gosto disso. Ele disse que derrama sobre mim um molho fresco. Óleo é um tipo da unção. E podemos dizer então que Deus derrama sobre nós uma unção fresca. Isso não significa que a unção que veio sobre nós no passado não foi poderosa. Mas nós precisamos de aplicações novas e frescas da unção a cada dia. Eu moro hoje, esse é um testemunho, talvez nesses dias, como eu estou pregando muito, talvez saia um pouco o testemunho, mas hoje Deus me deu uma casa que fica pertinho da praia. Eu posso ir a pé, uns 800 metros da minha casa até a praia. Oh, Deus me ama. E aí, lá na praia, essa pele branca e sol de praia não mistura tão bem, não. Aí tem que colocar protetor, né? E sabe que se eu for na praia no sábado, eu coloco o protetor, vai me servir bem. Mas se eu voltar para a praia no domingo, o protetor que eu coloquei no sábado já não me serve mais. Eu preciso aplicar novamente. Aquele protetor me serviu bem naquele dia, mas esse é um novo dia. E eu preciso de uma nova aplicação. E assim é a unção de Deus na nossa vida. Nós, graças a Deus, a unção se moveu na nossa vida ontem e nos atendeu e fez milagres, mas hoje é um novo dia. E eu preciso de uma unção fresca, uma nova aplicação daquela unção. Eu tenho mais uma imagem que eu queria mostrar para vocês. Se você puder colocar. Essa aqui é uma fonte. E para mim é a melhor ilustração para descrever como Deus quer que nós estejamos. Observe que cada camada da fonte está tão cheio que está transbordando, né? Está cheio lá, transbordando para cá, transbordando. Deus, Ele não quer que a gente se esvazia para depois encher. Ele quer que a gente esteja tão cheio que está transbordando e respingando sobre as pessoas. A Bíblia diz que Pedro, quando ele estava andando certo dia, que até a sombra dele, quando batia nas pessoas, elas eram curadas. Eu diria que ele estava transbordando do Espírito, amém? Então a Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito antes de ser guiado pelo Espírito. E assim será na nossa vida também. Veja, tem esse copo aqui. Você sabe que esse copo, ele não pode estar cheio de duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso ter esse copo cheio de sumo e cheio de água ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. Se você não está cheio do Espírito, então você estará cheio de coisas carnais. E se você está cheio de coisas carnais, você não será guiado pelo Espírito. Porque você não terá sensibilidade espiritual para perceber as suas direções. Jesus, em João 16:13, ele disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Aleluia. Lucas 4 diz que Jesus foi guiado pelo Espírito. E agora, o próprio Jesus diz que nós seremos guiados pelo mesmo Espírito. Agora, só o fato de ser guiado por alguém não significa necessariamente que o resultado vai ser bom.
Porque, por exemplo, quem já ouviu aquela expressão, o cego guiando o cego? O que vai ser o resultado de um cego que está guiando outro cego? Um desastre. Amém? Então, ser guiado por alguém só é vantagem se a pessoa que está guiando for entendida e capacitada. Salmos 147, versículo 5 diz assim: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. A corrigida fiel diz assim: o seu entendimento é infinito. Esse versículo está descrevendo o Espírito de Deus. A Bíblia diz que aquele que se disponibiliza para nos guiar, ele sabe de tudo sobre tudo. Ele é onisciente e o seu entendimento é infinito. Isso significa que se você precisa saber como criar filhos, então ele pode te guiar. Se você precisa saber como liderar uma equipe, ele pode te guiar. Se você precisa saber como administrar finanças, ele pode te guiar. Se você precisa saber de algo sobre o seu futuro, ele já esteve lá e ele pode te guiar. Aleluia. O Espírito de Deus tem a capacidade de nos guiar em todas as áreas da nossa vida, nas áreas espirituais e nas áreas naturais. Eu vou lhe contar uma experiência que eu tive não faz muito tempo. Minha filha estava comigo no Brasil e ela estava se preparando para ir morar nos Estados Unidos. Então eu estava com todos os documentos dela, eu estava separando para entregar para ela. Só que eu não encontrava o certidão de nascimento de jeito nenhum. Eu procurava em tudo que era lugar, atrás desse certidão, e ela precisava disso. E aí eu não encontrava, eu perguntava à minha esposa, e agora? E a gente passou uma temporada na casa da tia dela, enquanto construía a nossa casa. Então ela disse, por que você não vai lá, na casa de tia, e ver se está lá? Eu disse, tá bom. Aí eu entrei no carro, pronto para ir até lá, e eu parei. E eu fechei os olhos lá no meu carro. E eu disse, Espírito Santo, o Senhor sabe onde está esse documento. Me mostre, Espírito Santo, onde está. Diante do meu Deus, Ele me deu uma visão na mesma hora. Dentro de mim, de um arquivo. E o local dentro do arquivo, eu saí do carro, fui lá diretamente e lá estava o certidão de nascimento da minha filha. Agora, o mais forte para mim foi o que Deus me falou depois. Ele disse, Darren, se eu te guio para encontrar uma certidão de nascimento na sua própria casa, quanto mais eu não vou lhe guiar em muitas outras coisas bem maiores do que essas. Aleluia. Ele quer nos guiar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, ministros. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Nosso ministério precisa de ser guiado pelo Espírito Santo. Eu nunca esqueço uma mulher, ela tinha uma filha pequena, que ainda não falava pela idade, por causa da idade, era pequena mesmo. E ela estava chorando, gritando, com febre. E ela era aluna do Rema, então ela impunha as mãos e ela repreendia no nome de Jesus. E ela ministrava cura para ela. E nada, parece que a menina piorava, eram muitos gritos e muita dor, e ela estava angustiada e não sabia mais o que fazer. Então ela orou, Senhor, eu não sei mais o que fazer. E o Espírito Santo disse, olhe aqui no ouvido dela. E quando ela olhou com muita atenção, ela viu como se fosse um pequeno brinquedo enfiado aqui dentro do ouvido. Ela
botou o dedo, algum instrumento lá, puxou e a menina ficou bem imediatamente. Agora, como é que ela iria saber isso? Sendo guiado pelo Espírito Santo. Se a gente vai pelos princípios que a gente aprende na palavra, não é só impor as mãos, é repreender no nome de Jesus, mas às vezes tem coisas que só a direção do Espírito Santo vai lhe dar a solução. Eu estava num culto lá na nossa igreja recentemente, antes de vir para cá. E chegou a hora do apelo para a salvação. E eu chamei, mas dentro de mim o Espírito Santo estava falando, tem mais alguém aqui. E eu comecei a insistir, eu disse, olha pessoal, eu sei que essas pessoas já vieram, mas tem mais alguém aqui. E você não veio, e você é tímida. Você é uma pessoa tímida, é por isso que você não... Eu comecei a contar coisas que estavam aqui, vindo no meu espírito. Daqui a pouco, lá da galeria, uma moça levanta a mão, sou eu. E ela desceu, e ela aceitou a Cristo. E no final, ela disse, antes do culto, eu tinha pedido um sinal a Deus. E tudo que você falou foi o sinal que eu pedi. Se eu não fosse guiado pelo Espírito Santo, talvez essa moça nem era salva hoje. Você está vendo o nível de seriedade? Uma vez lá na nossa igreja, eu estou contando exemplos para tentar mostrar a você como é absolutamente necessário o ministro de Deus ser guiado pelo Espírito. Eu estava no meu gabinete alguns anos atrás e tinha uma mulher que trabalhava junto conosco na nossa equipe e eu até gostava dela, a gente tinha uma relação legal e eu pensei, né, eu estou precisando colocar mais uma pessoa na diretoria da igreja e eu estou pensando em colocar ela e assim que o pensamento veio, o Espírito Santo fala, não faça, não faça. Aí eu não entendi, porque até tal momento a relação era tranquila, era legal, mas eu sabia, o Espírito Santo está me dando um freio, não faça, eu não fiz. Resultado, mais na frente, ela furtou a igreja, ela rebelou, ela começou a falar mal da gente, de toda a liderança, e queria que a igreja afundasse. Imagine se eu tivesse concedido tal autoridade para essa mulher. Mas o Espírito Santo que sonda os corações, Ele me avisou. Aleluia. Então, queridos, se eu pudesse dizer para vocês, para o que eu atribuo a medida de sucesso que eu tenho tido na minha vida pessoal e no meu ministério, eu diria, é ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Porque quantas vezes eu estive em situações quando eu não tive nenhuma ideia o que fazer. Eu amo o que o pastor falou hoje. Ele disse, no momento que eu tenho todas as respostas, alguma coisa está errada. Nós não sabemos de tudo. Quantas vezes eu estive em situações quando eu precisava tomar decisões e eu não sabia o que fazer, mas eu sabia orar. Então eu orava a Deus e Deus me mostrava o que fazer. Eu fazia e dava certo. Aleluia. Mark Hankins, um pastor americano, ele diz o seguinte: o Espírito Santo é um gênio. Se você passa a escutá-lo, ele fará com que você pareça inteligente. Talvez você nem seja, mas como você é guiado pelo Espírito Santo, pelo menos parece. Porque tudo que faz está dando certo, está frutificando. Na vida cristã não existe sorte ou azar. Existe ser guiado pelo Espírito Santo ou não. Então, depois de sair do deserto, a Bíblia diz que Jesus foi para Galileia no
poder do Espírito. Veja como está escrito aqui. É uma coisa para o poder estar em você. É outra coisa você está no poder. Sabe que isso significa que você está andando nesse poder. Que o poder de Deus está saindo de você e abençoando a vida de outras pessoas. Quando Jesus foi tocado por aquela mulher com a hemorragia e ele perguntou, quem foi que me tocou? Sabe por que ele fez essa pergunta? Porque ele disse, eu percebi que poder saiu de mim. Aleluia. Poder saiu dele e entrou nela. Aleluia. Aqui chama de chupeta. Chupeta, né? Deus nos chamou para ser chupeta na vida de pessoas que pegam o que está aqui, esse poder, e vai transferindo para o outro. Se a necessidade é cura, então vai receber poder para curar. Se é deprimido, então vai receber poder da alegria. Aleluia. Poder saindo de nós e entrando nos outros. 1 Coríntios tem naquele ventilador. 1 Coríntios, eu estou dando um trabalho para essa equipe, ó. Peço jarra, vem jarra. Peço ventilador, até ventilador tem. Coloque aqui, perto dessa tomada aí, por favor. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Eu já estou encerrando. Quem está quente? Deus é bom, Ele supriu sua necessidade aqui. 1 Coríntios 2, 4 diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia. Agora eu quero que você observe a ordem das coisas no final desse versículo. Ele disse, na demonstração do Espírito e de poder. E sabe, eu creio que é nessa ordem que Deus opera. Primeiro com a demonstração do Espírito. E depois com a liberação do seu poder. O ventilador eu pedi para colocar aqui, porque para funcionar, você tem que pegar o plug e você tem que colocar aqui na tomada, não é isso? E o que é que acontece? A energia sai daqui e entra aqui no ventilador. Essa energia faz com que... Alguém me ajude aqui. Como é que liga esse bicho? Não funciona mais? Vamos usar nossa imaginação, ok? Pelo menos está aqui, viu? É melhor do que não ter, tá? Todo mundo estende a sua mão aqui. Não, tá? Então você coloca o plug na tomada. Tá, pode deixar, não tem problema não. A energia sai daqui e entra aqui. Aí isso faz com que o hélice gire. E essa girada do hélice que libera o ar, que traz refrigério, que refresca e abençoa a vida das pessoas. Amém? Agora eu quero que você veja isso de outra maneira. A energia é o Espírito Santo. O ventilador somos nós. E o ar que sai é o poder de Deus. Sabe que é dessa maneira que funciona. Assim como um ventilador não pode funcionar sem energia, nós não podemos funcionar ou operar em nenhum dom de Deus sem o Espírito Santo. Eu não posso inventar profecia. Eu já tentei. Não dá certo. Amém? Eu não posso inventar uma manifestação do Espírito Santo. Não, eu só preciso
receber dele a energia, receber dele essa liberação, essa inspiração. Obrigado. Então, é por isso que eles são chamados manifestações do Espírito. Não são manifestações do homem. Manifestação do Espírito. Porque Ele quem capacita a gente para isso. Agora, como é que Ele faz isso? Eu quero chegar nisso. Ele nos guia e nos dá direções para fazer certas coisas. Tá? Então você precisa ser guiado pelo Espírito Santo para saber o que é que Ele quer que eu fale, o que Ele quer que eu faça. Quando eu executar aquela direção, então o poder dele é liberado na vida da pessoa a partir daquele momento. Então Ele me dá uma palavra, fale tal coisa para fulano de tal. Eu falo e ele desaba de chorar porque é uma confirmação que ele estava precisando de Deus. Esse é o poder. Mas o poder é liberado porque eu demonstrei o que o Espírito Santo estava dando para mim. É a demonstração do Espírito para depois liberar o poder. Amém. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? Tem uma frase bem grande olhando para mim, o tempo acabou. Mas, queridos, eu pensei numa mensagem que eu não conseguia tirar do meu coração. Sempre que eu pensava em vocês e orava sobre essa conferência, essa mensagem das 4 dimensões do Espírito voltava. Eu queria até pregar outra coisa, mas voltava. Disse, não vou ser desobediente, vou falar mesmo. Há profundezas maiores do Espírito Santo que Deus quer que a gente entre. Talvez hoje à noite você é um ministro, você está à frente de uma igreja, mas você está no rio até os tornozelos. Então Deus está dizendo, vá mais fundo um pouquinho. Vamos chegar até os joelhos. Se você está nos joelhos, então tá ótimo. Vai mais um pouquinho para chegar até os lombos. E se você está até os lombos, ainda tem mais profundeza para você. Vai mais fundo até você estiver nadando. Eu já estive num rio lá em Tennessee, fazendo rafting. E eles instruíram a gente da seguinte maneira. Eles disseram, se você cair do barco, você só deita e deixa o rio te levar. Porque se você tentar se movimentar e mexer, você pode ferir os seus pés nas rochas que tem no rio. A melhor coisa é você deitar e deixar o rio te levar. Isso é controle absoluto. É isso que Deus quer na nossa vida. Total controle do Espírito Santo na nossa vida. É Ele nos levando por onde quer que Ele deseja. Aleluia. Amém? Gente, eu quero finalizar fazendo o seguinte. Eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele falou para os romanos, e ele disse, eu desejo estar convosco, para que eu possa repartir algum dom espiritual. E eu gostaria, eu sou muito ágil na questão de imposição de mãos. Mas eu gostaria, faz 15 anos que eu não chego em Angola. E eu gostaria de ter essa oportunidade de repartir algum dom espiritual na vida de quem quiser. Então o pastor já me deu o sinal verde, tá? Que se você deseja a imposição de mãos, então, claro que a equipe vai poder coordenar como a gente faz. Mas eu vou lhe convidar para vir até aqui, para que eu possa ministrar sobre a sua vida, algo de Deus, algo sobrenatural da minha vida para a sua, do meu chamado e ministério para o seu. E eu vou ser bem ágil nisso, tá bom? Mas se você deseja, você pode vir.